E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Prongs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas formas de fazer o colar do The Witcher, dos bruxos de The Witcher. Bom, esse tutorial, essa sequência de 2 tutoriais vai entrar na categoria de iniciante. Espero que tenha dado o ângulo, que a gente tá num ângulo diferente e eu fico bem perdida. E a ideia é que essas duas peças elas vão ser extremamente simples de fazer. Eu vou utilizar materiais aqui que quase todos são recicláveis, ou que você compra em papelaria convencional. E eu vou mostrar duas formas diferentes na qual eu faria. Eu vou usar mistura de materiais e eu vou tentar descrever da melhor forma possível. E a gente vai fazer em tempo real. Gostou? Eu tava pensando em fazer o colar do The Witcher clássico, que é a cabeça de lobo inteira. Só que eu gostei muito do design da série, que também vai ser o que vai ser utilizado no anime, na animação. E então eu resolvi fazer o que é utilizado no anime e na animação, que é mais fácil de se produzir à mão do que o da série tradicional, porque essa cabeça de lobo tridimensional, se você não fizer ela super simétrica, ela fica esquisita, né? Primeiro passo, a gente vai definir o tamanho que eu quero que fique esse colar. Eu tenho um compasso aqui que corta. Cara de concentrada, né? Cortando nosso círculozinho. Ah, eu acho que ficou um tamanho bom. Eu precisava afiar essa minha laminazinha. É uma laminazinha na ponta desse negócio, né? Mas e a preguiça? Ela fala mais alto. E como isso aqui é basicamente um template, tá tudo sob controle. Vamos cortar outro um pouquinho maior. Aumentei 1 centímetro aqui no meu carinha. Eu vou tentar estabelecer ali nossa linha de corte. Tentar tirar o resto da minha bagunça da frente. Essa mesa está ficando muito pequena para eu mesma. E a gente corta. Esse negócio aqui ele é bom, mas se você for utilizar um material muito grosso, EVAs de altas gramaturas, ele é bom mesmo para você fazer a marcação de onde vai o seu círculo. Porque a lâmina dele não é muito profunda, né? Então você não consegue fazer cortes muito profundos. Vamos usar o grande. O pequenininho fica guardado para a próxima. Então a gente tem a nossa rodelinha e a partir dela eu vou definir que materiais que eu vou utilizar para fazer a base do meu pingente. Eu vou tentar utilizar EVA grosso e papelão Paraná. São materiais que a gente usa com frequência aqui no canal e você sabe que eu gosto dos dois, cada um deles tem benefício para fazer uma coisa diferente, né? E eu acho que dá para explorar bastante possibilidades com cada um desses materiais fazendo desse jeito. Eu vou cortar um pedacinho que cabe e eu vou utilizar uma caneta Bic mesmo para riscar. Às vezes a caneta, se você risca muito o EVA com a caneta Bic, ela para de riscar. Aí você pega uma folhinha de papel e você risca nela e aí a tinta volta a correr. E aí a gente vai recortar cada um dos círculos, né? A gente vai desenhar primeiro cada um dos círculos nas bases que a gente pretende fazer. Desenho feito em cada um deles. Deixar meu template aqui do lado, se eu precisar eu uso ele de novo. Se você for utilizar para mais alguma coisa, escreve o que é colar base, só para você não esquecer que você usou esse aqui de medida, deixa guardado. E aí a gente vai recortar esses caras aqui. Para recortar os dois, eu vou utilizar tesoura convencional para fazer. Estou recortando, eu vou recortar assim, o mais certinho possível, tá? Mas quando a gente for recortar o EVA, eu vou utilizar a minha retífica, eu vou utilizar a minha Dremel 3000 para acertar os meus cortes. Eu posso utilizar ela no meu papelão também, para falar bem a verdade. Mas no papelão você consegue utilizar uma lixa convencional, daquelas de madeira que a gente compra em loja de material de construção. É estranho ter uma câmera do meu lado e eu tenho que olhar para frente para fazer o que eu tô fazendo. Aí eu fico tipo... Como eu comentei no EVA, eu vou recortar mais ou menos o que eu quero. Porque eu vou fazer aperfeiçoamento com a minha retífica. Então eu tenho tanto a minha base no EVA quanto a minha base no papelão recortada. Vamos continuar. Eu não sei direito como é que eu vou seguir com cada um deles, a gente vai decidir enquanto vai. Uau! Ok! Pra minha base, que é no papelão Paraná, eu vou utilizar uma lixinha convencional para acertar as minhas bordas. Só pra... lixa. O papelão Paraná ele é um material resistente, mas a lixa convencional de madeira ela é forte o suficiente para fazer acontecer e para ficar bem lisinho. A gente não precisa que a parte da frente da superfície fique lisa,
mas a gente precisa que a borda fique bem arredondada. Por isso é importante você riscar com alguma coisa que seja de uma cor diferente da sua base nesse momento, para você saber o quanto você falta lixar. Porque o seu risco original, ele tá por dentro. Então, se você ainda tá vendo o risco que você fez com a caneta, com qualquer coisa que seja, quer dizer que a sua peça ainda tá fora do formato que você queria que ela ficasse. E a gente vai lixar essa daqui com a minha Dremel. E eu não sei onde tá a minha máscara. Então eu vou lixar sem a minha máscara, assim. Faça o que eu digo e não o que eu faço. Use máscara na hora de lixar, tá? Mas eu tô, assim, na maior preguiça de tentar encontrar a minha máscara. Então hoje a gente vai ter sem máscara. Mas não façam isso, sério. Não façam isso. Eu gosto de dar a rotação mais baixa para mais alta, né? E lixando com delicadeza, para não correr o risco de fazer nenhum buraco na minha peça. E que nem eu falei na outra peça, eu vou lixar até assumir o risco que eu fiz. É meio tedioso lixar, né? Certo, nós temos a nossa base. E agora a gente vai fazer o contorno do nosso lobo. Eu poderia, ia ser muito mais fácil, só acertasse o tamanho disso e imprimisse do jeito que eu queria. E aí eu teria o tamanho do lobo do jeito que eu quero. Mas aí a vida ia ser muito fácil, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo círculo, baseado no mesmo círculo que eu fiz. Eu vou pegar a minha imagem de referência do nosso lobo. E eu vou desenhar. Pra ver se tá tudo certo. Eu vou desenhar o nosso lobo da melhor forma possível, assim. Vamos torcer para que ficar tudo bem. Eu vou imaginar aqui o meio dele. Não precisa ser o meio certinho. Ninguém mede para saber se tá certo. A orelha dele tá pro lado aqui. E o focinho dele tá para cima aqui. E os pelos dele passam um pouco essa linha de cá. E uma coisa legal é que essa peça do lado de cá, ela é vazada. Bom, desenhei meu lobinho e cortei meu lobinho. É, lobinho, mais remendo. Então, se você olhar do lado de lá, ele tá bonitinho, assim. Tristeza esse monte de risco. Mas não é sobre isso aqui, é sobre esse lado de cá. E aí a gente tem que decidir como é que vai ser os próximos passos. Porque assim, ele tem uma pequena bordinha mais grossa em volta dessa peça que a gente pode adicionar depois. Mas com o EVA eu queria tentar subtrair o material, eu acho que ia ser bem legal. Então eu preciso definir que materiais eu vou utilizar para conseguir o resultado que eu quero. Lápis. Tem um lado desse lápis que tá cheio de cola, que eu não apontei ele ainda no vídeo anterior. Tá. Nós temos a nossa base nesse. Nossa base no EVA eu vou ter que fazer com caneta mesmo, não tem muito que eu possa fazer. Com o EVA vai ser difícil, porque por causa do EVA grosso, eu acho que vai ser bem difícil de fazer isso aqui. Eu até poderia trocar para um EVA mais fino. Talvez fosse uma boa ideia. Pera, mudei de ideia. Vou usar um EVA um pouco mais fino. Vamos repetir o processo que a gente já fez na outra peça. Eu vou pegar meu soprador térmico e vou selar essa aqui que eu recortei. Esse EVA ele já tinha sido selado antes, então ele não vai mudar de tamanho. Mas se você for trabalhar com EVA que já não tivesse selado, você precisa selar ele antes de recortar, porque senão ele muda de tamanho. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal chamado Tudo sobre EVA. Dá uma olhada. Por que eu mudei de base? Por que eu preferi o EVA um pouco mais fino? Porque com o EVA muito mais grosso, a gente vai ter dificuldade em conseguir os pequenininhos detalhes. Com o EVA mais fino, é um pouco mais fácil de você fazer ângulos, acabamentos e coisas assim. Mas eu tô usando aqui um de 3mm e ele tem uma densidade um pouquinho maior do que já o EVA de densidade convencional, né? Ele não é tão molengo assim que nem o EVA fino tradicional. Certo? Nós temos essas duas peças aqui agora e a gente vai começar a pensar como é que a gente vai fazer os detalhes de cada uma delas. Como eu comentei, eu quero fazer o EVA tirando o material do EVA e no papelão Paraná, provavelmente adicionando material no papelão Paraná. Então, eu ataco primeiro o que vai ser mais fácil ou o que vai ser mais difícil? O mais difícil, né? Vamos pegar umas ponteirinhas, porque a gente vai usar bastante esse carinha aqui para facilitar o nosso trabalho. Se você não tiver uma ferramenta dessa,
vai ser um pouco mais complicado para você conseguir o resultado que a gente vai fazer com esse estilo. Por isso que eu gosto de fazer 2 tipos de criação, às vezes, nos tutoriais, que para você que não tem a ferramenta que eu tô utilizando, consiga fazer com outro método também. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar isso aqui é um bisturizinho, e eu vou recortar principalmente onde é essa lateral que tá vazada. Eu vou vir com delicadeza. E eu também tenho que definir uma coisa aqui. Se eu vou querer fazer a volta com o mesmo material no qual eu cortei a base desse medalhão, ou se eu vou querer colocar outro EVA em volta para finalizar essa peça. Porque aí, se eu não for querer colocar o mesmo material na borda, eu posso recortar toda essa beirada aqui, né? Acho que eu vou recortar tudo. Torcendo pra eu não mudar de ideia daqui a pouco. Vai ser um pouquinho mais fácil também pra gente fazer. Dá uma facilitada pro meu lado. E aí eu vou começar agora a trabalhar com várias ponteiras diferentes e, de novo, com a minha Dremel 3000. Bastante delicadeza. Eu vou utilizar essa lâmina de corte pequenininha pra poder lixar os cantinhos. Já que ela é pequenininha e fininha, eu consigo lixar as minúcias, sabe? Então, o primeiro que eu fiz foi usar essa lixinha pequenininha para consumir a borda, né, e desenhar a borda da minha peça. E agora eu vou usar essa lixa aqui, que é uma lixa de pedra, que ela é lisa. Na parte daqui, assim, ela é lisa. Eu vou fazer assim, virar ela desse jeito, e aí eu vou lixar. Agora eu troquei para essa ponteira, que é uma ponteira para normalmente gravação, e eu vou utilizar ela para fazer os detalhezinhos e também as texturas. Eu não tô muito satisfeita com o focinho do lobo. Eu acho que eu comi muito do material sem querer. E agora não me sobram muitas opções. Mas, em geral, eu tô satisfeita. Eu acho que ficou interessante. Eu acho que ficou legal. Que eu posso fazer alguns detalhes para melhorar o formato do lobo com massa de EVA. O que seria uma sacada legal? Eu vou usar massa de EVA no outro também. Eu gosto de misturar massa de EVA com massa de biscuit. Quem já acompanha aqui o canal já deve ter visto outros tutoriais feitos com essa mistura. E é um pouquinho dessa mistura pronta que eu já tenho aqui, e é ela que eu mais ou menos vou usar. Eu vou umedecer um pouco, principalmente onde eu vou colocar a massa. Ela vai servir como uma cola, porque a massa de EVA é um material bem delicado, e ela meio que fixa onde tá molhado. Então não precisa estar super molhado, mas um pouco umedecido já é o suficiente. Eu vou deixar um pouquinho da orelha dele pra cima, e assim, é bem pouquinho da massa que você vai precisar. Quando você mistura ela com água, ela vira uma pastinha. Mais ou menos isso que eu tô procurando. Que aí a gente vai deixar secar, vai lixar um pouquinho, e a gente vai conseguir criar os detalhezinhos que se foram no processo de lixar. E aí agora que ele tá assim, a gente vai deixar ele secar pra gente fazer o resto dos detalhezinhos e tal. Então a gente vai partir pra outro negócio, que vai ser a do papelão. Bom, a do papelão Paraná vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou começar retirando essa borda. E o papelão Paraná, ele pode ser um material bem dificinho da gente trabalhar, porque ele é durinho. Mas um pouquinho de paciência aqui, dá tudo certo. É isso. E a gente vai trabalhar de novo com a nossa massa de EVA. Passei um pouquinho de água para a massinha aderir melhor. E aí eu vou blocar o que eu preciso, basicamente isso. A gente vai adicionar textura nessa bagunça toda aqui, então não precisa ficar super perfeito. E a gente vai colocar massa nessa parte de cá também, porque eu vou fazer esse batidinho aqui. Ele pode estar parecendo meio groselha agora, mas confio no processo. Agora nós estamos aqui, de volta, é de noite, e a gente vai continuar daqui da onde a gente parou. E o que eu vou fazer agora é refinar essas texturas e esses designs que a gente fez. Eu vou pegar várias lixinhas diferentes, e para trabalhar com massa de EVA, é importante que você não use a lixadeira retífica, assim, elas são muito fortes. Então você precisa usar essas lixinhas assim, que você pode ser mais delicado com elas,
porque senão você vai acabar tirando muito material e meio que destruindo a sua peça. Então eu peguei aqui um pupurri de lixas e nós vamos fazer o quê? Vamos lixar. Eu vou pegar primeiro uma lixa que esteja um pouquinho melhor, assim. Eu tenho umas lixas que já estão mais usadas, umas menos usadas. Eu gosto de trabalhar em pedacinhos pequenos, assim, mais fácil para caber na ponta da minha mão. E primeiro eu só vou lixar a superfície. Outra coisa que você pode fazer também, ao invés de você segurar a lixa, é você pegar a peça e lixar a peça. Qualquer uma das duas dá certo. Vai. Acho que a superfície tá lisa o suficiente pra gente começar a adicionar os detalhes. E aí eu vou começar a adicionar profundidade na minha peça. Eu acabei de reparar um erro, eu não preenchi aqui, ó. Eu preenchi tudo menos a parte de baixo. Não muito esperta, né? E aí eu vou agora fazer os gibleblepskis aqui dos dentes da melhor forma possível que eu consegui, não é mesmo? Aí a gente vai fazer essa parte da boca aqui é bem pra cima, depois ela desce. Tô ficando satisfeita de como tá ficando. De novo a gente vai molhar essa peça, aonde a gente vai adicionar essa massa. Só cuidado que você acabar molhando a massa de EVA assim, você vai reativar a que estava seca já. Então cuidado para você não ser muito bruto aonde colocou a água, porque ela vai acabar ficando meio esquisito. E aí eu vou pegar com a ponta da minha esteca e aplicar aos poucos na minha peça, espalhando. Como ela tá molhadinha, ela vai demorar um pouquinho mais para secar, então a gente vai ter um maior tempo para espalhar. Você pode até fazer a divisão entre onde já tá o lobo e onde você vai colocar a textura um pouco mais pesada do que o resto, deixar ela um pouco menos material do que o resto, para você poder atingir a textura que você quer, né? E aí a gente vai limpar um pouco a ponteira, para ter certeza que ela não vai ter material extra. E quando começar a ficar muito pegajoso, o negócio estiver colando muito na ferramenta e não na peça, você limpa bem a ferramenta, que melhora a sua situação. Talvez diminua um pouco a água. Pode ser que tenha muita água acontecendo. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa para esse cara aqui. A gente vai definir melhor os designs dele e acertar as partes que a gente não gosta, adicionar mais massa e brincar com os formatos até a gente estar feliz. O focinho dos dois colares foi um negócio que eu errei bastante, o formato. E é engraçado que o formato de um lobo, se você erra, ou ele parece uma hiena, ou ele parece, sei lá, um cachorrinho. É muito fácil você mudar o formato completo do cachorro numa única cara. A orelhinha desse daqui ainda tá meio úmida, mas o que eu vou fazer pra aproveitar o tempo é colocar as bordinhas neles, né? Fazer o frame. Pra fazer o frame de um deles eu vou usar papelão Paraná mesmo, e vai ser o do papelão Paraná que eu vou usar papelão Paraná pra fazer a borda, veja só, eu sou criativa. E eu recortei com o mesmo cortador de círculo que a gente fez as peças no começo. A gente vai usar a cola 793 da Tech Bond, uma colagem rápida, mas mais prática da peça. E eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a minha argolinha assim e vou colar a minha peça assim, pra eu ter mais controle de quanto que eu tô pegando da minha peça. Se tudo der certo, nada vai dar errado. Passei cola, aí eu vou com bastante delicadeza apoiar, não muito, mas o suficiente, e a gente segura até fazer a fixação. Espera que nosso dedo não esteja colado também, porque eu acho que eu tô apertando muito forte. Eu vou reforçar toda essa borda aqui, passando mais cola. Tudo onde o sol toca, Simba. Eu peguei uma argolinha de artesanato mesmo. Vou pegar um pouquinho de novo da massa de EVA, misturada com a massa de biscuit. Eu vou colocar na borda toda, né, pra matar essa lombada aqui que tá na minha peça. Mas eu vou colocar primeiro, aqui onde eu vou fixar a minha argolinha.
E aí eu vou finalizar aqui só pra ela ficar com o acabamento bonito na parte de trás também. A gente vai, obviamente, esperar secar pra lixar também a parte de trás, igual a gente fez a parte da frente. Mas ele já tá ficando com carinha de medalhão já, tô bem satisfeita com ele. Pra fazer a mesma coisa, só que na peça do EVA, eu vou utilizar esse tubo. Se vai dar certo, a gente só vai saber nos próximos episódios. Pra gente fazer um corte reto, eu gosto de usar fita crepe. É um jeito muito prático de você conseguir uma linha reta numa peça circular. Você pega a fita crepe e você vai circulando a sua peça. E aí você tem um método razoavelmente mais fácil de fazer um círculo numa peça, né? Um círculo não, né? Uma linha reta numa peça circular. Não preciso colocar isso pra dentro, não sei porque eu estou fazendo isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Usem máscara, não façam igual o que eu tô fazendo. E agora a gente vai colar. A única coisa que eu acho que vai ser uma boa fazer é colocar ela com uma outra superfície, só pra ter certeza que ela tá bem encaixada. Então eu peguei esse pedaço de papel cartão, que é o mesmo que eu usei pra fazer os moldes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu formato dessa minha base aqui, né? Que eu vou desenhar... Não lembro se tá arriscando, não tá, né? Eu sei porque eu tô tentando riscar com esse lado, tá cheio de cola, coitado. Eu vou recortar pro lado de cá mais grosso, porque é o lado aonde vai prender essa rodela de tudo. E esse daqui eu vou recortar um pouquinho pra dentro mesmo, não tem problema. Aí eu vou colar esse cara aqui com a minha 793. Cola super cola, normalmente não precisa passar muita cola. Mas é difícil entrar nos buraquinhos. Eu vou usar isso aqui de base só pra ter certeza que se vazar, não vai vazar na minha mesa. E aí eu vou encostar bem no canto, apertar contra a minha peça pra ter certeza que ela tá bem justinha. E aí eu vou segurar. Eu vou colocar agora a argolinha aqui atrás. Eu vou usar alguma coisa só pra me ajudar a apoiar aqui, pra ter certeza que essa argolinha não vai ficar flutuando, né? Então, vou voltar com a minha 793 e vou dropar uma gotinha aqui. E agora a gente espera ela secar pra continuar. Agora que a gente tá com as duas peças, as bases das duas peças montadas, a gente vai passar primer. E eu poderia utilizar cola branca como primer nessas duas peças. Eu poderia utilizar o spray da Tech Bond nessas duas peças. Mas como eu quero terminar essas peças provavelmente hoje, e eu não quero ir lá fora, e se eu passar cola branca eu vou ter que esperar uns 2, 3 dias, a gente vai de batida de pedra, porque ela vai ficar pronta daqui a pouco pra eu poder passar o cromado ainda hoje se eu quiser, mas provavelmente só amanhã cedo eu vou passar o cromado, mas... Entendeu, né? Pegar um pincel bem maciozinho dessa vez, porque essas peças têm vários detalhes e se eu passar uma camada muito grossa, os detalhes vão todos sumir. Então, por causa disso, eu vou borrifar um pouquinho de água dentro da minha batida de pedra. Eu não vou misturar, nem diluir. Eu só vou deixar ela um pouquinho mais fácil de se mexer, um pouquinho mais macia. E a gente vai aplicar primeiro uma camada bem suave na peça toda e depois a gente vai construindo. Fim? Tá gravando agora, você não tava gravando antes, amor. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, deixa gravando, cara. Vira assim a câmera. Você tá querendo me dar um beijo, pô. Ah, até que ficou bom. A hora que passou a tinta, deu uma avivada nele. Uhum. É isso. Para fazer o sombreado, eu gosto de usar tinta preta diluída. Normalmente vocês perguntam, que tinta você usa? Eu uso muito tinta PVA, mas assim, basicamente qualquer tinta dá certo, não tem muito mistério. Eu vou colocar um pouquinho de água na tampa mesmo, porque eu quero que ela esteja um pouquinho diluída, para ela conseguir fluir na minha peça. E dá pra ver, assim, claramente, que uma das medalhões ficou muito mais legal que o outro. Eu consegui esculpir muito mais com a massa de EVA direto
do que com a retífica, porque a retífica é muito pesada pra minha mão. As ponteirinhas, elas não tem ponteirinhas pequenininhas do jeito que eu preciso que elas estejam. Se eu tivesse o extensor e tivesse as ponteirinhas mais delicadas, seria bem mais fácil da gente esculpir. E eu gostei muito mais desse aqui. Uma coisa que eu acho que eu vou fazer nesse cara aqui é adicionar umas marcas de batalha pra tentar desbaratinar o fato de que ela não tenha ficado muito boa. Porque no trailer da animação que vai sair, do anime que vai sair da Netflix, o colar que eles mostram, que é de outro Witcher, que não é o... Eu ia falar Gerivaldo. Ele tem umas marcas de batalha, então eu vou emular, porque aí a gente consegue desbaratinar o fato dela não ter ficado tão legal. Eu acho que é mais ou menos assim que tem na série, eu tô fazendo de lembrança. Mas como eu gostei mais desse, tá. A gente vai pegar um nadinho de preto na ponta do pincel e vai diluir nessa tinta aqui, nessa aguinha aqui, barra tinta aqui, que é o que tá na tampa. E a gente vai primeiro esfregar na nossa peça. Eu tô usando de referência a imagenzinha original e dá pra ver que o fundo é mais escuro do que o lobo em si. Então a gente vai esfregar no fundo pra dar profundidade pra ele. Aí a gente vem e tira o excesso com... Mó legal. Essa técnica é super simples de fazer e ela sempre dá um efeito totalmente incrível. Deixa mais escuro em algumas partes. Como a gente utilizou a tinta cromada de fundo, ela serve muito bem para fazer esse efeito porque ela fica uma superfície bem lisa para você poder aplicar material e limpar assim. Se for uma superfície fosca, é um pouco mais complicado de você conseguir o efeito. Então, essa superfície lisa da tinta cromada funciona muito bem. E aí eu vou aplicar também nos fundos que a gente fez, nos detalhes que a gente fez. Como a escultura desse aqui ficou bem legal, é basicamente você aplicar na escultura que você fez e tirar o excesso. Não tem nenhum misterinho. E agora a gente vai montar o colar. Eu separei uma correntinha que tem mais ou menos o tamanho que eu quero que fique o colar. Eu quero que ele fique com uma corrente bem comprida. Então, separei a correntinha. E aí eu separei argolinhas para fazer tanto o fecho quanto argolinhas para colocar a corrente em si, né? O pingente na corrente. Então eu vou pegar duas das minhas argolas maiores e vou passar nas duas argolas que eu já fixei na minha peça. Pra argola da corrente ficar certa, eu tenho que ter uma argola de assim, pra próxima argola passar assim, e aí ela poder pegar o colar. Essas coisinhas tudo se encontra em loja de artesanato, em loja especializada em coisa de bijuteria e joia. Mas se você não tiver as argolinhas, você pode utilizar um arame para fazer uma argolinha. Você pode pegar de um colar antigo. Muitos brechós vendem colares, às vezes é super baratinho, R$1, R$2. Você pode pegar ele e customizar para fazer o que você quer na sua peça. Aí eu vou passar a minha corrente. E aí eu tô usando uma argolinha pequenininha, tanto para fechar o fecho, quanto para fixar o fecho na corrente, né? E aí do outro lado eu vou colocar uma corrente grande. E aí a gente pega no nosso colar e passa na nossa corrente. E aí a gente tem o nosso colar finalizado. Acabou. Quer ver como ficou? Bom, então foi assim que ficou a peça. Eu achei bem legal. Eu gostei do resultado dos dois, pra falar bem a verdade. Mas se eu for escolher esculturalmente falando, eu consegui dar mais acabamento nesse pra ficar mais parecido. Mas isso é uma questão de tempo, de prática, da ferramenta não tá exatamente do jeito que a gente precisa tá. Por isso que eu acho legal trazer duas formas diferentes de fazer sempre as coisas pra vocês verem que, independente da técnica que você tiver, das ferramentas que você tiver, é possível alcançar o resultado que você quer e fazer o cosplay que você deseja. Eu gostei bem mais da peça do que eu achei que eu fosse gostar dela. Normalmente fazer peças assim que parecem joias
são bem complicadas de fazer. Como elas têm muita minúcia, tem muito detalhe, pode ser um pouco difícil da gente conseguir escultura, como, né, do jeito que ficou. Mas eu tenho que dizer que eu fiquei muito feliz, que eu fiquei bem satisfeita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de um formato um pouquinho diferente. A gente já tinha feito um formato parecido com esse quando a gente fez o vídeo das presas. E é um formato que a gente quer com frequência trazer pra vocês, pelo menos uma vez por mês, um vlog, pra que eu sinto que quando a gente grava o formato normal do canal, né, eu fico muito mais engessada, eu entro num modo automático e gravar assim o tutorial numa sequência parecida de um vlog, né, onde eu explico na hora, fica muito mais legal. Da Angela tá imitando um robô atrás da câmera. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação. A gente acabou não fazendo nenhuma chamada ao longo do vídeo. Então eu vou aproveitar também para agradecer os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente a fazer conteúdo aqui no canal. E se você quiser se tornar um polvinho também e ajudar a gente, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Vai lá e dá uma olhada e apoia o nosso canal. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Tem mais informação no primeiro comentário fixado. Me segue nas minhas outras redes sociais. Me segue no meu Instagram. Beijo e até a próxima.